Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Estou feliz pela oportunidade de compartilhar a palavra com vocês, mas também fico um pouquinho preocupado sempre, né? Comentava com a Ana, esses momentos que antecedem o chegar aqui, treme as pernas, né? Glória a Deus, porque o temor do Senhor sempre está sobre nós. Irmãos, abram as suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 8. É um texto bem conhecido, mas eu creio que Deus, assim como falou ao meu coração, assim como a Léo orou aqui essa noite, eu também creio que há algo que Deus quer falar ao coração de vocês essa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 8, vamos ler do verso 4 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, aglomerou-se uma grande multidão, e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio de parábola: o semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, e depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Verso 7, outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. E outra parte, porém, caiu em terra boa, e brotando, deu seu fruto, a 100 por 1. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podeis assentar em nome de Jesus. Como eu havia dito, é uma palavra, um texto bíblico bem conhecido. Muitas vezes já ouvimos aí pregações sobre esse texto. Eu mesmo já perdi as contas de quantas vezes tive a oportunidade de compartilhar esse texto. Mas algo me chamou a atenção, nesse texto, algo diferente me saltou aos olhos. Esse relato que nós acabamos de ler, ele aconteceu quando Jesus estava na cidade de Cafarnaum, Só para nível de curiosidade, essa palavra Cafarnaum, ela é gerada da junção de duas palavras, Kifar e Naum, que significa aldeia de Naum. É daí que se origina o nome dessa cidade. E ela é uma cidade marítima, conhecida pelo seu volume de pesca e comércio. O mesmo acontecimento que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, nós encontramos esse relato no capítulo 13 de Mateus. E eu quero citá-lo porque ele traz alguns detalhes que Lucas não menciona. Em Mateus capítulo 13 diz que Jesus estava em casa e, tendo saído de casa, Jesus foi até a beira-mar e lá estava assentado. Jesus estava tentando ficar um pouco só. Mas o que aconteceu? Estando Jesus assentado à beira-mar, de repente começaram a vir pessoas, multidões de toda aquela região e cercaram Jesus. Então Jesus foi obrigado a pegar um barco, entrar nesse barco, se assentar no barco, e do barco Jesus começou a ensinar aquela grande multidão. Jesus, então, apresenta para aquela grande multidão, para os seus ouvintes, essa parábola que nós acabamos de ler. E essa parábola, ela apresenta alguns elementos com significados específicos. Essa parábola fala sobre a semente, que representa a palavra de Deus, o Evangelho. Essa parábola fala de 4 tipos de solos, que representam as pessoas que ouvem, recebem o Evangelho. E essa parábola apresenta 4 consequências a essas sementes, que representam os acontecimentos a cada uma dessas sementes, após essas sementes serem recebidas pelas pessoas. Então, essa é a parábola do semeador,
um pequeno resumo introdutório a ela. Quem é que lembra o que significa parábola, a palavra parábola? Meus alunos da teologia aí têm que levantar a mão, porque nós falamos disso terça-feira, né? O significado da palavra parábola. A palavra parábola, irmãos, ela é uma história curta, é uma curta história que geralmente ela é apresentada no gênero alegórico, né, para trazer um ensinamento acerca de algo espiritual ou moral. Então, quando Jesus queria trazer um princípio, um ensinamento e principalmente falar de coisas que os homens não conheciam, por exemplo, o reino dos céus é semelhante a. Então, Jesus se utilizava de parábolas para pegar algo existente, ou Jesus criava uma história curta para trazer à compreensão das pessoas um princípio espiritual ou moral que aquelas pessoas não conheciam. Isso é a parábola. Só que, ao decorrer desse texto que nós lemos, algo interessante acontece. Jesus expõe para eles a parábola, né, dizendo que o semeador saiu a semear, parte da semente cai à beira do caminho, parte da semente cai no meio das pedras, parte da semente cai em meio aos espinhos, e parte da semente cai em terra boa. Só que quando Jesus termina essa parábola, nós podemos entender que os ouvintes de Jesus não entenderam nada do que Jesus queria dizer. E o que prova isso para nós é o versículo 9. Porque no versículo 9, depois, quando eles já estão mais sozinhos, os discípulos chegam em particular e perguntam para Jesus: Mestre, será que o Senhor pode explicar para nós o que significa essa parábola? Porque nós não entendemos. E aí Jesus, com paciência, no particular, explica para eles o significado dessa parábola. Todos os pontos apresentados, irmãos, nessa parábola, eles são importantes, pois alguns deles revelam que a semente, que é o Evangelho, pode ser perdida ou impedida de germinar nos nossos corações. E é mais ou menos por esse caminho que eu quero conversar, refletir com vocês essa noite. A parábola, ela ensina, alguns pontos dessa parábola ensina que o evangelho, que é representado pela semente, ele pode ser impedido de germinar nos nossos corações. E esse impedir, né, pode trazer grandes prejuízos às nossas vidas. Dentre todos esses acontecimentos com a semente, que é o evangelho, um deles me chama muito a atenção. E eu gostaria de ler com vocês novamente o versículo 5, que diz assim: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto ele semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. E agora eu quero que você vá lá para o versículo 11 e 12, onde Jesus traz a explicação desse versículo 5. O versículo 11 diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Olha só, vou ler de novo 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que aconteça que, crendo, para que não aconteça, né, que crendo sejam salvos. Imediatamente a gente já pode perceber que um dos objetivos do nosso adversário, de sequestrar, de roubar, de furtar, de tirar de nós a palavra, é para impedir que nós venhamos crer e alcançar salvação. Por isso, irmãos, que nós vemos que no nosso dia a dia, uma das áreas que nós mais lutamos para manter, vamos dizer assim, uma frequência de leitura, de meditação, de reflexão. Por isso que nós encontramos tanta dificuldade e luta em compartilhar o evangelho com outras pessoas, porque a palavra do Senhor, ela gera em nós a salvação.
Paulo diz em Romanos, capítulo 1, se eu não me engano, verso 16, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E ele é poderoso para salvar judeus e gregos, ou seja, todas as pessoas. Amém? Até aqui está tudo tranquilo? É só a introdução, tá? Jesus então nos revela que a palavra, ou seja, o Evangelho, pode ser tirada de nosso coração. É isso que nós conseguimos perceber com essas palavras de Jesus. E que quando isso acontece, os homens ficam impedidos de crer e de alcançar salvação. Vemos, portanto, nesse versículo, em ação, o ladrão da fé. E esse é o tema da palavra para essa noite. O ladrão da fé. Não consigo enxergar outros textos mais claros nas Escrituras, aonde apontam uma das principais ações do nosso adversário. Eu não gosto de citar o termo diabo, também não gosto de usar o termo Satanás, eu prefiro o significado da palavra ha-satã, que é Satanás do hebraico, né, que significa o adversário, aquele que se opõe a nós. Então, eu gosto de usar mais esse termo, né? Então, irmãos, nas Escrituras, pelos lábios do próprio Jesus, esse é um dos textos mais claros onde nós vemos uma das principais ações do nosso adversário. É trabalhar para roubar do coração dos homens o Evangelho. Ele trabalha para tirar do seu coração o Evangelho. Nesse momento, enquanto você me ouve, no início, quando foi lido a palavra de introdução a esse culto, desde esse momento, o adversário já trabalha para tirar do seu coração, para roubar do seu coração o Evangelho, a palavra de Deus. Porque o Evangelho tem poder, o Evangelho é poder para salvar. E nós precisamos estar atentos, porque nós vamos ver alguns desdobramentos. O que acontece, eu citei aqui algumas consequências, né, sobre este roubo do Evangelho. Então, o ladrão da nossa fé. Mas por que o ladrão da fé, sendo que o texto diz que ele rouba, na verdade, a semente, a palavra, o Evangelho? E aí nós entramos no primeiro ponto. O adversário se esforça em roubar do nosso coração o Evangelho, porque a fé nasce de ouvir o Evangelho. A fé é gerada nos nossos corações pelo fato de ouvirmos o Evangelho. Por isso que Jesus, quando reuniu primeiramente os 12 e conferiu a eles a autoridade para que eles viessem a ir, né, por toda Jerusalém e pregar o Evangelho, nós vemos que depois Jesus reuniu mais 70 e conferiu a eles a autoridade para que eles viessem ir e pregar o Evangelho. E depois nós vemos na grande comissão, antes de Jesus ascender aos céus, ele reúne todos os seus discípulos e diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ensine-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito, e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Romanos 10, 17 diz o que para nós? O apóstolo Paulo diz: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, portanto, vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Um jogo de palavras, Paulo fala aqui, porque se vocês analisarem bem o texto, ele fala: a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir vem pela palavra, ou seja, nós ouvimos a Deus, nós ouvimos ao Senhor Jesus, nós ouvimos ao Espírito Santo, quando nós ouvimos pela palavra, quando nós ouvimos pelo Evangelho, quando nós ouvimos sentados, meditando e lendo nas Escrituras que o Senhor deixou para nós. Quanto mais você lê as Escrituras, quanto mais você medita nas Escrituras,
quanto mais você tem contato com elas. A palavra do Senhor diz que o Evangelho é espírito e é vida. Então, quanto mais contato você tem com o Evangelho, mais fé é gerada no seu coração, mais vida de Deus é enxertada em você, mais de Deus é entregue a você. Por isso que o nosso adversário, o ladrão da fé, trabalha para roubar dos nossos corações, do coração do homem, o Evangelho, a semente que o semeador saiu a semear. E muitas vezes, irmãos, nós percebemos que essas coisas passam desapercebidas por nós. Se o Evangelho é roubado do meu coração e do seu coração, não existe a possibilidade de fé ser gerada em nós. Se a fé é gerada pelo Evangelho, a ausência do Evangelho significa ausência de fé. Os testemunhos fortalecem a nossa fé. Os testemunhos corroboram com a nossa fé. Às vezes eu tenho contato com alguns irmãos, tem até alguns que já mandam uma mensagem para mim e coloca depois escrito assim: lancei e saí correndo, né? Quem me conhece mais aqui sabe que eu tenho um pouco de birra com algumas canções. Porque eu aprendi ao longo do tempo que um dos mecanismos dentro da história para se ensinar a igreja são canções recheadas de porções das Escrituras. E aí, de vez em quando alguns amigos meus encontram algumas canções que estão bem fora daquilo que as Escrituras dizem, eles pegam as canções e mandam para mim para ver o que eu vou falar. Irmãos, nós precisamos ter contato com as Escrituras. Então, procure ouvir canções que te fortaleçam na fé. Procurem ouvir canções. Eu ouço muita gente dizer assim: Luciano, mas eu tenho dificuldade em memorizar texto bíblico. A forma mais fácil de você memorizar um texto bíblico é ouvindo uma canção que canta o texto bíblico. Na escolinha dominical, quando eu ensinava isso aí há 20 e alguns anos atrás aí, uma das formas que eu tinha para ensinar as crianças a ordem dos textos bíblicos era uma cançãozinha que cantava o nome de cada texto bíblico, ou de cada livro bíblico, em sequência. E isso ajudava as crianças a memorizar a ordem dos livros da Bíblia. Se você tem essa dificuldade, aprenda essa cançãozinha. Irmãos, nós precisamos ter esse contato. Nós precisamos nos encher do Evangelho. Nós precisamos transbordar do Evangelho. Porque como nós dizemos aqui, como eu disse aqui, o ladrão, ele rouba o Evangelho de nós. Mas nós sabemos que todo ladrão age sorrateiramente. Então, muitas vezes o Evangelho está sendo roubado de nossas vidas e nós nem percebemos. Agora sim, irmão, pensa comigo. Se você tem pouco contato com o Evangelho, significa que você tem pouco do Evangelho em você. E se o adversário sorrateiramente consegue roubar do seu coração o Evangelho, qual a porção de Evangelho que você tem em reserva na sua vida? Qual é a porção do Evangelho que você tem em você? O ladrão não chega batendo palma, tocando trombeta, buzinando, dizendo: opa, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu vim te roubar. O ladrão não faz assim, ele vem sorrateiramente. Ele age para que você não perceba. E quando você der por conta, opa, perdi algo, sumiu algo, desapareceu algo. Na sequência, ponto 2, se a fé não é gerada em nós, a graça salvífica ou salvadora fica inoperante sobre as nossas vidas. Aí às vezes você já pode arregalar o olho. Espera aí, sinalzinho, né? Talvez aí a lâmpada da heresia comece a piscar assim: opa, agora o presbítero pisou fora do trecho ali. Mas irmãos, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz para nós: porque pela graça vocês são salvos por intermédio, através da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. A fé em Jesus, irmãos, ela funciona como uma chave que destranca a porta da graça salvadora para as nossas vidas. Sem a fé em Jesus, nenhum homem sobre a face da terra poderá ser salvo. Sem a fé em Jesus,
É impossível alcançar a salvação. Hebreus diz para nós que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é recompensador de quem o busca. A palavra do Senhor diz para nós que Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele venha crer seja salvo e não pereça eternamente. Eu posso citar muitos outros textos para você, onde diz que a fé em Jesus é necessária para que venhamos receber ou alcançar salvação e outras coisas em Deus. Então, irmãos, não é heresia eu dizer que se a fé não é gerada em nós, a graça salvífica, eu estou falando aqui da graça que Deus dispõe sobre a vida da humanidade que crê em Jesus para alcançar salvação. Não estou falando de outros níveis de graça. A Bíblia fala de outras manifestações da graça. Estou falando da graça que Deus liberou sobre a humanidade para salvar a humanidade. E essa salvação, essa graça salvífica, ela só vem ter atividade, função sobre as nossas vidas por meio da fé em Jesus. Então vocês comecem a juntar os pontinhos. Se eu não tenho o evangelho, eu não tenho fé. Se eu não tenho a palavra, eu não vou conseguir chegar ao ponto de crer. Se eu não creio, a graça salvadora de Deus não se manifesta sobre a minha vida. Nós começamos a entender a complexibilidade, a dificuldade de perdermos o evangelho ou de não termos o evangelho. Se a fé não é gerada em nós, nós não podemos agradar a Deus. Esse é o terceiro ponto. Se a fé não é gerada em nós, não existe como agradarmos a Deus. Por quê, presbítero? Cuidado com o que você está falando. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Se o ladrão da fé tem tido êxito sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, a graça de Deus salvífica fica inoperante. Sem a fé, nós não podemos agradar o nosso Deus. Sem fé, a nossa caminhada começa a ter um sentido vazio. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos cuidar disso em nós. Quarto ponto. Se a fé não é gerada em nós, não podemos ver a glória de Deus. Quanto mais nós formos aprofundando, vocês vão vendo que as consequências de viver sem fé são cada vez piores. Sem fé, quarto ponto. Se nós não tivermos fé, se a fé não for gerada em nós, nós não poderemos ver a glória de Deus. E quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, quando ele estava conversando com Marta. Lázaro estava morto. E eles estavam tendo uma conversa ali antes de Jesus chegar diante do sepulcro. E Jesus, diante do coração duvidoso dela, Jesus diz para ela em João capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Muitas vezes, irmãos, ainda não estamos vendo a glória de Deus em algumas áreas da nossa vida, ou talvez não estamos conseguindo ver a glória de Deus sobre a nossa vida, porque nos falta fé. E um dos motivos que muitas vezes nós não alcançamos fé suficiente é porque nós não andamos suficientemente com Jesus. É porque nós não temos contato suficiente com a palavra de Jesus. É porque muitas vezes nós preferimos gastar o nosso tempo em outras coisas. Nós absorvemos outros conteúdos. Nós ouvimos outros tipos de canções. Nós gastamos tempo com outras atividades. Não em comunhão com o Senhor. Não em comunhão com o Senhor. Enquanto eu meditava, enquanto eu refletia nessa mensagem,
eu percebi que a intenção de Satanás é impedir que nós venhamos ter contato com a palavra. Por isso ele a rouba. A principal intenção do adversário é impedir que você receba a palavra, que você ouça essa palavra. Por isso que muitas vezes você está aqui bonitinho, do jeito que você está aí sentado, mas dali a pouco vem aquela vontade incontrolável em você de sair beber uma água. É por isso que o celular vibra umas 3 ou 4 vezes no seu bolso e você não se aguenta de pegar ele para dar aquela olhada. Nós precisamos aprender a reconhecer a ação do adversário em querer impedir que nós venhamos receber a palavra. Se você analisar o texto, irmãos, vocês vão ver que dos 3 primeiros tipos de solo que Jesus cita, tirando esse que Jesus diz que o adversário vai e rouba a palavra do coração, antes que aquela pessoa creia e seja salva, os demais terrenos a pessoa recebe a palavra, mas a forma com que a palavra é tratada, ou seja, o tipo de terreno aonde ela cai e o que acontece a essa palavra, mata essa palavra no coração da pessoa. Caiu em meio aos espinhos e crescendo junto com os espinhos foi sufocada e morta. E o texto diz para nós que o crescer junto com os espinhos são as preocupações dessa vida. Então, às vezes você está aqui ouvindo essa mensagem, mas as suas preocupações com as coisas dessa vida vão impedir que essa mensagem cresça e frutifique no seu coração. Existe aquela que cai ao solo, cheio de pedras, rochoso. E diz que rapidamente essa palavra, essa semente brota, gera raízes, mas não tem profundidade. E as tribulações, o calor do sol, as tribulações do dia a dia matam a palavra. As dificuldades por viver o evangelho, por seguir o evangelho. Mas a primeira coisa que Jesus diz, eu acho muito interessante, porque a palavra cai no coração da pessoa. E logo vem Satanás e tira dele. Ou seja, muitas vezes Satanás não dá nem a oportunidade de que a palavra germine no coração de algumas pessoas. E rapidamente ele vem e rouba essa semente do coração dessas pessoas. E eu refletindo, veio 2 coisas à minha memória, 2 lembranças. Uma delas, me traz até uma certa nostalgia, é do período que eu trabalhava com a Leonir. Nós trabalhávamos juntos, e eu lembro que de vez em quando nós conversávamos lá, e ela... Ixi, Léo, nem falei para você, se eu perguntei para você se eu podia falar, né? Agora já foi. Comecei, eu vou terminar. Mas nós conversávamos e ela sempre compartilhava comigo a dificuldade que ela tinha em fazer devocional, em ler a Bíblia diariamente. E eu sempre compartilhava com ela a importância de nós termos essa comunhão, termos esse período devocional, de buscarmos sempre, estarmos lendo a palavra todos os dias. E irmãos, hoje eu fico feliz porque assim, eu vejo a Léo lendo as Escrituras, eu vejo a Léo lendo livros, eu vejo a Léo ouvindo mensagens, e é notório o crescimento espiritual da Léo. Irmão, se você quer crescer espiritualmente, ponha por prioridade na sua vida viver com a palavra de Deus. Não é somente ter contato com ela aqui no domingo, ou quando você vem aqui à quarta-feira, ou de vez em quando, né, quando acontece alguma coisa excepcional e você lembra que tem a Bíblia em casa e vai esfolhar ela. Mas viva com a palavra do Senhor todos os dias. Antes eu sempre falava na congregação do Itália, alguns anos atrás, né, e falava para os irmãos, nós precisamos ler a Bíblia todo dia, precisamos ler a Bíblia todo dia. Mas um dia o próprio Senhor chamou a minha atenção e disse que não adianta somente ler as Escrituras, porque ele disse um dia a Josué, medita nelas de dia e de noite. Não é ler. Ler você lê revista, você lê jornal. Mas as Escrituras, ele disse a Josué, medita nelas de dia e de noite, e tenha cuidado de cumprir tudo quanto está escrito no livro dessa lei. Fazendo isso, serás próspero em todos os seus caminhos.
É isso que a palavra do Senhor diz para nós. Essa é a importância que o Evangelho precisa ter na minha vida e na sua vida. E a outra coisa que me veio à memória foi a inspiração que o Espírito Santo me deu. E já faz em torno aí de 6 anos, se eu não me engano, 5 a 6 anos, que eu tenho um grupo de leitura do WhatsApp. E eu fico feliz porque eu tenho conversado com muitas pessoas que disseram assim para mim: eu nunca li a Bíblia inteira em tantos anos de caminhada de fé. E graças a Deus, né, pela inspiração, pela motivação do canal de leitura da Bíblia, eu já consegui ler a Bíblia inteira 2 vezes. Tem irmãos aqui da igreja, gente, que nunca tinham lido toda a Bíblia, e depois que entraram no canal e começaram a ler a Bíblia diariamente, já leram a Bíblia 2 vezes, estão indo para o 3º ano. Esse ano vão chegar ao 3º ano, em nome de Jesus. E eu fiquei feliz, né, porque uma das minhas alunas de teologia entrou agora recentemente lá no grupo, e está lá firme, creio que ela está lendo firmemente. Irmãos, a palavra do Senhor precisa tomar um lugar de prioridade na minha vida e na sua vida. Nós precisamos dar essa prioridade, porque é aquilo que eu disse para vocês: o ladrão age de maneira sorrateira. Se você tem pouca reserva do Evangelho em você, se você lê pouco, se você medita pouco, se você não tem o hábito de vir até o culto e prestar atenção na mensagem que está sendo entregue, se você vem até aqui na quarta-feira, mas depois que você sai daquela porta ali afora, a palavra parece que é apagada da sua mente, ou seja, você não gasta tempo refletindo, remoendo o que te é dito, o que te é entregue, o adversário sorrateiramente vai roubar porções do Evangelho da sua vida sem você perceber. E essas coisas vão trazendo a nós consequências. Nós vimos algumas consequências de não ter o Evangelho. Quando a fé nos é roubada, nós ficamos fracos e desanimados espiritualmente. E aí eu lembro do que algumas coisas que a Léo comentou aqui, né, no culto. Muitas vezes nós estamos nos sentindo fracos, né? Muitas vezes nós estamos nos sentindo desanimados. Irmãos, essa fraqueza, esse desânimo, essa apatia espiritual, ela é um forte indício de que o Evangelho está sendo roubado de você. Porque o Evangelho, as Escrituras dizem para nós que a palavra do Senhor para nós, ela é alimento. Ela é nosso alimento. Então eu desafio você a partir de hoje, se alimentar na mesma proporção de que você se alimenta do Evangelho. Quem aqui topa esse desafio? Aí teve uns corajosos aí que levantaram a mão. Esses aí são bons de Bíblia, hein? Você só vai poder comer na mesma proporção que você meditar na palavra de Deus. Então, se você passar um dia inteiro sem refletir no Evangelho, você também não pode comer. Se você passar 2 dias sem ter contato com o Evangelho, você também não pode comer. O que vai acontecer na vida de algumas pessoas? Porque eu já vi que teve alguns aqui que levantaram a mão, são gente de fé. Mas o que vai começar a acontecer na vida daquelas pessoas, né, que deixarem de se alimentar? Elas vão começar a se sentir fracos. Elas vão começar a se sentir desanimados. Elas vão começar a se sentir sem energia. Elas vão começar a ficar o quê? Abatidas pela ausência de alimento. Pela ausência de alimento. Você entende o porquê que muitas vezes, talvez, a sua apatia espiritual possa significar? Você entende, talvez, o seu desânimo espiritual, o que ele pode significar? Vocês entenderam ao ponto que eu quero chegar? Talvez o ladrão da fé está agindo sobre a sua vida e você não percebeu. Você não tem percebido. Quando a fé é roubada de nós, ficamos fracos e desanimados espiritualmente, pois nós deixamos a dúvida tomar espaço em nosso coração e mente. Quando nós não temos o Evangelho em nós, quando o Evangelho é retirado de nós, as dúvidas começam a tomar espaço do Evangelho no nosso coração e na nossa mente.
Você já passou por alguma situação onde em um determinado momento você estava tão cheio de Deus que parecia que se você se levantasse em oração e chegasse diante do monte e falasse para o monte: monte, sai daqui agora em nome de Jesus, e caia lá em tal lugar, aquilo iria acontecer? Você estava cheio de fé. Parecia que se você orasse, né, igual Tiago e João, se você orasse, fogo do céu poderia cair sobre a vida dos ímpios e aniquilar os ímpios. Você estava cheio de fé. Só que você já passou por aquela situação também, de chegar em um momento, de você orar por qualquer coisa simples. Senhor, eu estou saindo de casa agora, eu vou lá para aquele centro e é cheio. E eu preciso de uma vaga para estacionar. E aí aquela fé que você tinha que ia poder fazer cair fogo do céu e transportar um monte, agora não é suficiente para você crer que Deus possa reservar uma vaga para você no centro da cidade. Fraqueza, apatia, dúvida. Irmãos, as dúvidas só crescem dentro de nós quando o Evangelho não está no lugar que ele deveria estar. Porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando nós estamos cheios de fé, quando a dúvida não toma o nosso coração, nós somos quase igual ao salmista. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia. 1000 vão cair de um lado, 10.000 do meu outro lado, mas eu não vou ser atingido, porque o nosso coração está cheio de fé e não há espaço para dúvida. Mas quando o Evangelho está longe de nós, a fé também se afasta de nós, porque o combustível da nossa fé é a palavra de Deus. Não é as Escrituras mesmas que dizem: eu, o Senhor, não mudo. Não são as Escrituras que dizem: eu não sou filho do homem para mentir, não sou homem para me arrepender, dizendo eu alguma coisa, não cumprirei. E são essas palavras, irmãos, que nos dão fé, firmeza, esperança, que nos conduzem a viver no dia a dia, lutando a fé, lutando a batalha da fé, lutando o bom caminho que o Senhor tem preparado para nós. Se nós permitirmos que a fé seja roubada de nós pelo adversário, pelo ladrão da fé, como é que nós vamos poder chegar no final dos nossos dias e dizer: lutei o bom combate, completei a carreira, perdi a fé, roubaram a minha fé? Não, irmãos, guardei a fé, guardei a fé. Quando a fé nos é roubada, ficamos fracos e desanimados, porque nós deixamos de ver com clareza a ação de Deus. E já estamos na conclusão da mensagem. Então, irmãos, quando a fé nos é roubada, nós ficamos fracos, desanimados espiritualmente. Por quê? Porque nós deixamos de ver com clareza a ação de Deus. Quando nós estamos cheios de fé, quando a palavra está habitando ricamente em nosso coração, parece que o Senhor nos dá uma visão diferente. Parece que o Senhor coloca umas lentes nos nossos olhos e nós conseguimos enxergar coisas que as demais pessoas muitas vezes não têm capacidade de enxergar. As pessoas começam a dizer assim: ali tem morte. E você olha e você enxerga o que Deus enxerga, e o Senhor diz: não é para a morte. Já faz 4 dias que ele está lá, mas eu estou indo. Eu estou indo. Mas isso acontece quando nós estamos cheios de fé. Nós temos a capacidade de ver com clareza. Um exército gigantesco e numeroso nos rodeia. E você só está com o seu parceiro. E o seu parceiro vira para você e diz assim: agora nós vamos ser destruídos, porque olha a quantidade que eles são. E de repente você ora ao Senhor, para que o Senhor abra os olhos do seu companheiro. E ele consegue enxergar aquilo que as outras pessoas não enxergam. Os anjos do Senhor, o exército do Senhor. E aí a palavra vem: maior é os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Quem não pegou a referência é Eliseu e Geazi. O Senhor nos dá a capacidade de enxergar aquilo que os outros não conseguem enxergar, porque nós estamos cheios da palavra dele, e a palavra dele nos enche de fé.
Quando a fé nos é roubada, nós ficamos fracos e desanimados espiritualmente, porque deixamos de ouvir a voz do Senhor falar conosco. Nós ficamos desanimados, abatidos e fracos espiritualmente, porque nós deixamos de ouvir a voz do Senhor a falar conosco com clareza. O Senhor fala conosco hoje, irmãos. O Senhor ainda fala conosco. Esses dias eu conversava com um rapaz e ele falou assim para mim: irmão, eu já caminho há tanto tempo dentro da igreja, mas eu sempre ouço algumas pessoas dizer que Deus fala com ele, que ele ouve Deus falar, mas eu nunca ouvi Deus falar comigo. Eu nunca ouvi Deus falar comigo. E isso tem me entristecido, isso tem me frustrado. E eu falei para ele: irmão, provavelmente você está buscando ouvir a Deus na fonte errada. Entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti e fala com o seu Deus que vem em secreto. E o seu Deus que vem em secreto te recompensará. Busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus em fé. Entra no seu quarto, separa um tempo para o Senhor, abra as Escrituras, pegue um caderno, pegue uma caneta, leia, anote, reanote, sente com pessoas que você sabe que têm uma vida de estudo da palavra, que têm uma vida de oração, exponha as suas dúvidas, exponha as suas perguntas, deixe Deus fluir através da vida das pessoas sobre a sua vida. Muitas vezes, irmãos, e na maior parte das vezes, o Senhor usará o lábio de outras pessoas para falar conosco. Não que o Senhor não vá falar diretamente conosco, que Ele fala e fala muito também. Mas muitas vezes o Senhor usará a vida de outras pessoas para falar contigo. Só que quando nós não estamos cheios do Evangelho e cheios de fé, nós não conseguimos reconhecer a voz do Senhor. A palavra do Senhor é que nos dá as forças. Já encerrando, Paulo falando de Abraão para a igreja de Roma, ele diz em Romanos 4, 19 a 21, e sem enfraquecer na fé, considerou o seu corpo que já não tinha vitalidade, pois já constava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Paulo aqui falando a respeito do pai da fé, Abraão, para a igreja de Roma, dá esse exemplo que eu acho maravilhoso, irmãos. Sem enfraquecer na fé, Abraão considerou o seu corpo já idoso, com 100 anos de idade, e o ventre de Sara que já não tinha mais vida. Contudo, diante da promessa de Deus, a palavra que Deus havia liberado sobre a vida dele e sobre a vida da esposa. Não desanime na fé, irmão. Não desanime na fé, minha irmã. Diante da palavra que Deus tem liberado para você, não desanime na fé. Não vacile por incredulidade. Pelo contrário, se fortaleça naquilo que Deus tem te dito. Se fortaleça naquilo que Deus tem te prometido. Se fortaleça naquilo que está escrito nesse livro que você carrega em suas mãos. Para aqueles que estão com esse livro em mãos, se fortaleça na fé. Glorifiquem o nome do Senhor, porque é plenamente certo que Ele, o Senhor, é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele tem nos prometido. Amém? Deus é poderoso para fazer?
Efésios 3:20, Paulo vai além e diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você tem pedido ou pensado, segundo o poder dele que opera sobre a sua vida. Deus é poderoso. Não permita que a sua fé seja roubada. Viva em oração. Não permita que a sua fé seja roubada. Viva sobre a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés e é luz para o seu caminho. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Não permita que o ladrão da fé roube o que o Senhor tem te entregue. Esteja sóbrios e vigilantes, diz a palavra do Senhor. Estejais, pois, sóbrios e vigilantes, porque o adversário anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando quem ele possa tragar. Não permita que as dificuldades que têm vindo sobre você, não permita que os problemas que têm te assolado, não permita que as decepções que você tem sofrido te abalem, roubem a sua fé, tirem de você a esperança. Você está me ouvindo? Nós já vamos para casa, mas Deus ainda quer falar contigo. Abra o seu coração. Não permita que essas angústias tirem a sua fé. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pode imaginar ou pensar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, nós oramos a Ti, nós invocamos o Teu nome. Nós, Senhor, pedimos ao Senhor que nos guarde, pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, que o Senhor nos faça vigilantes, Senhor eterno, para que Satanás, para que o adversário, Senhor, não possa roubar a nossa fé, tragar, Senhor, a Tua palavra que tem sido entregue a nós. Fortalece, Senhor, hoje aqueles que estão, Senhor, desanimados, traga ânimo a cada um deles. Aqueles que estão aqui, Senhor, e aqueles, ó Pai, que estão assistindo ou assistirão essa mensagem, fortalece, Senhor, ó Pai, aqueles que estão fracos. Fortalece, Senhor, a cada um deles. Senhor, não permita, Senhor, que as dificuldades, como foi dito aqui já essa noite, que as tribulações roubem, Senhor, a fé dos seus corações, mas que possamos olhar com esperança, que possamos olhar, Senhor, com fé, que possamos, Senhor, nos portar com sabedoria, Senhor, e que venhamos ir, Senhor, marchar no nome do Senhor, porque assim diz a Tua palavra: maior é o que está em nós, maior é o que está em nós, maior é aquele que o Senhor enviou e que habita em nós, do que aquele que está no mundo. Eis-nos aqui, Senhor, fortalece-nos, levanta o abatido, Senhor. Dá fé, Senhor, acrescenta a fé, Senhor, daquele que se encontra duvidoso e temeroso, mas age, Senhor, no nosso meio e nos faça, Senhor, marchar sobre a terra como aqueles que triunfam em Seu Filho Jesus. Nos leva, Senhor, a marchar nessa terra como vitoriosos em Cristo Jesus. Assim eu Te louvo, Senhor, e agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém e amém.